A bola estava mais do que cantada. Lula desafiou Donald Trump ao longo de todo o mandato petista. Mandou recados diretos ao presidente dos Estados Unidos. Fez piada, bravata, subiu o tom. Mas a canetada mais poderosa e pesada do mundo está nas mãos do republicano que carrega no slogan America First, a premissa que líderes do mundo inteiro sabem de cor. Para saber como a taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros repercutiu na mídia internacional, nós vamos acionar o correspondente Ivan Kleber, abrindo aqui a nossa edição de hoje. Ivan já está no telão. Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, a toda a nossa audiência e os colegas de bancada que daqui a pouco estarão aqui conosco. Olha, Geisiane, tirando as notícias envolvendo a guerra no Oriente Médio, com certeza essa foi a notícia mais importante no cenário internacional durante o dia. Nós temos a Reuters, uma das primeiras a repercutir, o valor das tarifas. Agora, eu quero focar, Geisiane, em uma junção entre a publicação do secretário Marco Rubio e como parte da mídia internacional vem repercutindo. Acho que fora do Brasil, Geisiane, a tal da soberania, a Carta da Soberania, não será aceita pela mídia internacional. Mas começando pela publicação do secretário Rubio, abre aspas, hoje o presidente Trump instruiu a USTR a impor uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Que não haja dúvidas sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são prejudiciais tanto para os americanos quanto para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego acima da realização de um acordo em prol do bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Então, Geisiane, a publicação do secretário Rubio vai muito na linha do que você vinha dizendo. Nos últimos 9 meses, o presidente Lula fez bravata. Lembra? Ele falou que ia levar jabuticaba para o presidente Trump, falou que o presidente Trump não conhecia a história de Lampião, aquela coisa do sangue nordestino, muita piada, mas de concreto nada. E o secretário Rubio hoje escancarou para o mundo aquilo que nós no Brasil já conhecemos, que o ego do Lula está acima dos interesses da população brasileira. O secretário Rubio não poupou palavras para deixar bem claro por que os Estados Unidos estão aplicando essas tarifas após a investigação da seção 301. Lembrando que a investigação, Geisiane, durou 9 meses. E nesses 9 meses, o governo brasileiro teve inúmeras oportunidades para dialogar com o governo americano. Teve algumas ocasiões que, inclusive, eles enviaram o Joesley Batista. Se alguém tivesse uma cápsula do tempo e estivesse escutando isso que eu estou falando agora, há 9 meses atrás, dizia, meu Deus, nós ainda temos um governo? Pois é. Então, tudo isso aconteceu, menos uma tentativa séria por parte do governo Lula de participar ali ativamente para resolver o problema. Talvez a apoteose desse falimento do governo Lula tenha sido o fato de que eles não enviaram ninguém para participar da audiência pública sobre a sessão 301 que aconteceu na última segunda e na última terça-feira da semana passada. Lembrando que o pré-candidato senador Flávio Bolsonaro, ele sim participou e trouxe argumentos ali para que o tarifaço não fosse aplicado. Mas, obviamente, o governo americano também tem seus interesses, ele não encontrou nenhum Papai Noel do outro lado e as tarifas foram aplicadas. A gente pode aqui especular, quem sabe se não fosse essa participação do Flávio lá, talvez o pacote fosse até pior, né? Então, o secretário Rubio fez esse anúncio. Agora, Geisiane, repare, por exemplo, como a BBC News, em sua sessão em português relacionada ao Brasil, repercutiu o assunto. Aspas, Lula priorizou o próprio ego em detrimento de acordo e não negociou com os Estados Unidos de boa fé. O ataque do ministro de Trump após tarifácio. E até mesmo, Geisiane, pasme, um jornal da China, o South Morning Post China, publicou o seguinte, deu ênfase à questão do Marco Rubio. Rubio afirma que as tarifas americanas de 25% sobre alguns produtos brasileiros são o preço a se pagar pelo ego de Lula. Então a gente já começa a ver parte da mídia internacional, Geisiane, dando nome aos bois, como são, ou seja, repercutindo aquilo que o Rubio disse,
e colocando o Lula em uma saia justa, pelo menos na repercussão internacional. Agora, entre as bravatas do Lula, né, teve aquela que ele declarou, acho que há uns 30, 40 dias atrás, um tal de Marco Rubio andou falando da América Latina, não sei o que e tal. Pois é, esse tal de Marco Rubio colocou bem para o mundo como são as coisas na relação Brasil-Estados Unidos. Regiane. Kleber, além dessa questão da soberania, bom, primeiro a gente precisa falar, o Flávio Bolsonaro foi na condição de senador, o chefe do executivo é o Lula, então quem tinha que sentar à mesa para negociar é o presidente Lula, por isso está aí Marco Rubio sendo muito claro que é uma questão de ego do presidente Lula, e aí a cama da geopolítica fica o seguinte, para os dois lados já estão em negociação com o próximo possível presidente dos Estados Unidos, então fica ruim para o Lula se o Marco Rubio de fato for o próximo presidente e ele também continuar aqui, tivermos um Lula 4 e ao mesmo tempo Flávio Bolsonaro já consegue construir, né, costurar aí um projeto geopolítico também se o Marco Rubio for eleito e ele aqui no Brasil. Agora, Ivan Kleber, além dessa questão da soberania, eles estão batendo muito na questão do PIX. Eu quero que você traga aqui para a nossa audiência essa questão do PIX também, porque nós temos até uma declaração do Rodrigo Cury, que é presidente do Visa, né, do Banco Visa, Bandeira Visa, que fala o seguinte, não tenho que falar mal do PIX, essa declaração ele deu no dia 25 de junho, mês passado, portanto, em relação ao PIX, já se referindo aí à seção 301. Então, Geisiane, aqui na questão do PIX, talvez, de todos os assuntos abordados pela seção 301, seja aquele que o governo brasileiro tentou ressaltar mais por uma questão eleitoral e que talvez fosse o mais fácil de resolver, Geisiane. Ninguém quer mudar o PIX. O governo americano ele não quer encerrar o PIX. Ele nem teria poder para isso ou combater o PIX. Não se trata disso. O que o governo americano está dizendo é o seguinte, nós temos empresas americanas bandeiras de cartão de crédito e débito que operam no Brasil. Deixem elas participarem também do modelo PIX. Como seria essa integração? Sinceramente, isso seria necessário um estudo mais profundo para que essas bandeiras também pudessem ali trabalhar com o PIX, mas é disso que se trata. Ou seja, o governo americano está tentando apresentar ali para o governo brasileiro uma oportunidade até mesmo de parceria para ampliar a força do PIX e não destruir o PIX ou acabar com o PIX. Isso aqui é uma questão que o governo vem batendo para tentar utilizar como uma carta da soberania. Agora, quando a gente fala de soberania, se você me permite rapidamente, onde estava o governo brasileiro lá na audiência pública para defender o PIX, já que a questão era defender o PIX? Como você bem mencionou, o Flávio Bolsonaro, o senador, estava lá e disse que o PIX ajudou a milhares de brasileiros, né, de entrarem, de fato, no mercado formal no Brasil. E eu pergunto, de novo, onde está o governo brasileiro para negociar com a China os 55% de tarifas que foram impostos à carne brasileira? Aí a gente não vê a Carta da Soberania, a gente não vê essa revolta toda em referência ao governo chinês. Será porque a China é tão parceira assim do governo Lula? Vale lembrar, o ministro da Fazenda esteve na China no final do mês de junho para pedir dinheiro emprestado. Não poderia ter dado início, pelo menos, a uma negociação para tirar essas tarifas? Ou será que o governo brasileiro quer trabalhar com as tarifas na expectativa de que possa captar algo eleitoralmente? Pelo tom internacional e por essa publicação que o Marco Rubio fez, eu acho que o governo foi pego de surpresa. Eles não imaginavam que o Marco Rubio apontaria o dedo para o Lula, Geisiane, e agora eles estão com um problemão sem saber como direcionar isso para a população. Geisiane, acompanhei o dia todo, fui dormir tarde ontem e eu posso dizer para você, a sensação da população é diferente em relação a julho. Ali em julho, as sanções, as tarifas vieram meio que de surpresa. Aqui não. Aqui o governo teve 9 meses para negociar essa questão das tarifas e o que o governo fez? Prometeu levar a jabuticaba para Washington, Geisiane. Vale ressaltar ainda que tem essa questão econômica do excedente do mercado, né? Que isso obriga o preço a reduzir um pouco. Então, num primeiro momento, o governo Lula ainda consegue capturar, digamos assim, um lado positivo aí desse tarifaço. Isso não é à toa, isso é calculado. Até mesmo a Haddad consegue fazer essa conta do ponto de vista aí do mercado, da economia. E, mais uma vez, também é importante ressaltar, o agro sai prejudicado. A gente sabe que o Lula não é o mais preocupado com o agronegócio brasileiro. Ivan Kleber, muitíssimo obrigada pela parceria aqui no nosso Jornal da OAS, segunda edição. Até a próxima.
A gente vai repercutir agora com as nossas analistas políticas do dia, esse tarifaço, nosso primeiro bloco aqui completamente dedicado a esse tarifaço que o Brasil recebeu dos Estados Unidos. Marco Rubio sendo muito claro aí sobre o principal responsável, o presidente Lula. Vamos então dar boa tarde aqui às nossas excelentes analistas. Fabi Barroso conosco. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde também a querida Berenice, a todos da audiência. E vamos embora, porque a gente vai ter que trabalhar mais um tiquinho. Pois é. Conosco também a nossa querida e excelente Berenice Leite. Bere, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Fabi Barroso. Muito bom estar aqui na companhia de vocês. Boa tarde para a nossa audiência. Vamos lá. Vamos nessa então, Fabi. Começo por você, Fabi. Inclusive, suas primeiras impressões aqui do tarifaço, o primeiro bloco dedicado a isso. A gente daqui a pouco vai falar aqui mais um pouquinho sobre São Paulo reagindo, enfim, resposta do governo Lula, mas quero aqui as suas impressões em relação ao tarifaço. Já era uma previsão, quem assiste Jornal da Oeste, quem assiste toda a grade de programação da Revista Oeste já sabia disso. Estávamos esperando realmente só bater o carimbo ali de que era oficial. Pronto, bateram, agora é oficial, tarifaço de 25%. E como você muito bem colocou aqui no bloco com o nosso querido Ivan Kleber, é preciso falar que essa negociação da seção 301, né, essa seção comercial que faz essa investigação comercial, já tem 9 meses, né? Então, desde que foi posta, né, a investigação da seção 301, que veio aquele comunicado que havia as audiências para o pessoal se defender ou para militar a favor de algum determinado tipo de mercado das relações comerciais, eles fizeram, né? O que a gente viu foi a iniciativa privada indo para os Estados Unidos, fazendo lobby que lá é permitido e até fazendo com que a lista, né, de exceções fosse maior do que o esperado. Então, se existe algum mérito nessa negociação, o mérito do setor privado que teve que sair correndo porque sabe da inépcia do governo Lula. Aliás, o governo Lula, como diz o Marco Rubio, eu acho que na questão diplomática isso é muito sério. Ele usa a palavra boa-fé. E a palavra boa-fé em relações diplomáticas é algo que é crucial. Como é que você senta à mesa com outra pessoa, com outra parte para negociar se não houver boa-fé? Então é grave o que o Marco Rubio está falando. O Marco Rubio está falando de ego. O Marco Rubio está falando que um homem, né, ele pensou só nele mesmo, em detrimento de toda a população brasileira. E os Estados Unidos deixaram muito claro, tanto pelo Rubio como pelo próprio departamento, dizendo que a questão é política, né? Não foi técnica comercial, porque técnica comercial tivemos até a própria Coca-Cola militando ali pelo suco de laranja e conseguiu essa exceção, mas se é política, por que não vemos uma única linha que seja do governo Lula falando sobre política, falando sobre o que está sendo apontado, quais são as falhas políticas do Brasil, como censura, big techs e etc. E por que também a gente não vê a mídia tradicional ela abordando uma única linha, falando sobre o que os Estados Unidos apontou, também com o problema do nosso judiciário, como desmatamento, como outros problemas que foram apontados. Ficaram somente em cima do PIX e somente, então, das questões técnicas. E tiveram também, a gente vê, né, infelizmente, a capacidade dessas pessoas ainda criticarem aquele que não tinha responsabilidade alguma sobre as tarifas, o Flávio Bolsonaro, que tentou ir lá resolver de forma política, porque, como a gente viu, a política tem muito peso nessa relação, né? O Brasil não fez como fez outros países quando perceberam que ia vir uma bomba, né, para cima do Brasil, se mexeram, além das relações diplomáticas, cobraram também, né, do Departamento de Relações Exteriores, e o Brasil hoje a gente só teve Mauro Vieira dando uma bela de uma desculpa, mas nada que fosse efetivo para a manutenção das nossas relações comerciais com os Estados Unidos, que apesar de 25% taxado em muitos produtos, nós ainda precisamos fazer força para que não fique pior e que a relação não seja rompida, porque o Brasil só tem a perder com isso. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.